Em 2016, um usuário sob o codinome de Dog Day God fez uma chocante publicação na Dark Web. Ele oferecia um grande valor em Bitcoin a quem tirasse a vida de uma mulher chamada Amy Allwine, de 43 anos na época. A Amy levava uma vida aparentemente tranquila com o seu marido e seu filho. Então, quem poderia estar por trás da sua morte? Quem estaria desejando a morte de uma mulher tão pacífica e religiosa? E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E antes de começar esse vídeo, eu vou deixar aqui um recado de uma parceira aqui do canal. E na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do canal dela para quem puder ir lá depois também se inscrever, assistir os vídeos. É um canal muito bom e toda ajuda é muito importante para que o nosso nicho de casos criminais cresça aqui no YouTube. Então, é isso, bora pro recado e depois pro vídeo. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu tenho um canal no YouTube chamado Investigação e Lei TV. Toda terça-feira e quinta, às 20 horas da noite de Brasília, eu trago casos que aconteceram no mundo inteiro, em todos os continentes. Então, nós temos lá mais de 350 vídeos. Eu tenho certeza que se você gosta de True Crime, você vai gostar. Então, eu gostaria de convidar vocês, após assistir esse vídeo maravilhoso aqui, vocês deem um pulo até o meu canal e comecem a maratonar os vídeos. Eu trago casos do mundo todo, absolutamente. Tá bom? Eu espero que vocês deem um pulinho lá e nos vemos. Bye. Amy Allwine tinha 43 anos e vivia em Cottage Grove, no Minnesota. Quando tinha cerca de 20 anos, ela cursou uma faculdade religiosa e lá ela conheceu o Stephen Allwine, que se tornou então seu marido em 1998. O casal era bem religioso, eram membros de uma congregação local chamada United Church of God, e o Stephen era uma espécie de ancião, um diácono da igreja. Os dois, inclusive, davam aconselhamento matrimonial para outros casais. Então, eles eram um casal muito querido, muito conhecido, tinham ali um certo respeito no local. Os dois adotaram uma criança, um menino chamado Joa, e eles eram muito felizes juntos. A Amy sempre foi vista como uma pessoa muito alegre. Ela tinha o seu próprio negócio, ela adorava animais, então ela se tornou treinadora de cães e ela montou o seu negócio dentro da sua própria casa, onde ela trabalhava com isso, enquanto o Stephen trabalhava com TI e ele trabalhava em home office. Essa igreja da qual eles faziam parte é uma igreja extremamente rigorosa, digamos assim. E principalmente não tolerava qualquer tipo de infidelidade, adultério, divórcio, nada do tipo. Se algum funcionário ou membro da igreja tivesse algum envolvimento com isso, era basicamente convidado a se retirar. E isso era ainda muito mais rigoroso no caso dos dois, já que, como eu disse, o Stephen era uma espécie de diácono. Ele era muito importante ali na igreja. Ele tinha um cargo bem importante. Porém, mesmo com essa possibilidade dele perder esse cargo, é dito que pelo menos desde 2014 o Stephen já estava em alguns aplicativos de relacionamento e ele teve inclusive 2 casos extraconjugais. Então ele sempre tentava tomar todas as formas de cuidado para que ninguém descobrisse e então ele não perdesse o seu cargo. E mesmo sendo um casal visivelmente perfeito, e a Amy sendo uma mulher extremamente tranquila, sem qualquer problema com ninguém, em 2016 um agente do FBI entrou em contato com o casal, alegando que alguém estava tentando matar a Amy. Isso porque o FBI recuperou alguns e-mails de um site da Dark Web chamado Bessa Máfia, que era um site que tinha uma suposta ligação com a máfia e alegava fornecer assassinos treinados profissionalmente para espancar ou então até matar alguém por um certo preço. A Dark Web, que também é conhecida por Deep Web, é uma parte oculta e enigmática da internet. Ela é inacessível através de buscas convencionais, como Google, por exemplo, e navegar por lá só é possível com um navegador específico, que é um navegador chamado Tor. Além também de que precisa de um conhecimento técnico um pouco mais avançado para navegar nesse tipo de coisa.
Por conta do anonimato e a dificuldade de rastreamento, o que atrai a Dark Web, o que acontece demais lá, seriam atividades ilícitas, venda de drogas, armas, informações roubadas e até negociações de morte. Nessa mensagem para a Bessa Máfia, uma pessoa intitulada como Dog Day God dizia: "Estou procurando te contratar para um golpe, mas qual é a maneira recomendada de converter dinheiro em Bitcoin anonimamente?" Eles responderam, então, dando todas as coordenadas, enviando alguns vendedores de bitcoins pela região e formas de como ele poderia conseguir esse valor sem que ele fosse descoberto, sem que soubessem quem é que está comprando. O Dog Day God, então, disse que o seu alvo estaria viajando para fora da cidade, em direção a Moline, no Illinois, e perguntou quanto que seria o valor em Bitcoin para acabar com a vida dessa pessoa. Mas ele queria de forma que tudo parecesse apenas um acidente. Na tabela de valores, os preços variam a partir de $5.000 até infinito. Tudo dependia ali de uma questão de valores dos profissionais. E os profissionais variavam desde pequenos criminosos locais até atiradores de elite. Esse Dog Day God tinha muitas perguntas e todas foram sendo respondidas aos poucos. Eles chegaram em um valor que variava de $6.000 até $15.000. Tudo para que a Amy fosse atingida com um carro e fosse morta de forma acidental. Durante essa negociação, ele assinou também um formulário onde ele colocou fotos da Amy, toda a sua descrição para que não houvessem erros. Na descrição dizia o tamanho, peso, onde ela estaria no dia marcado, foi enviado fotos de férias em família, disse que ela estaria participando de uma trilha para cães, o horário e deu todos os detalhes. Além disso, essa pessoa falava com muita raiva que queria ela morta e que estava enviando os bitcoins e que se tudo parecesse realmente um acidente, eles poderiam ficar com o restante do valor. O que parecia nas mensagens era como se fosse uma mulher vingativa, querendo se vingar da Amy, principalmente por ela ter roubado seu marido, que foi o que ela disse, e obviamente não era verdade. O dia marcado para o crime seria o dia 19 de março daquele ano. Porém, nada aconteceu. Então, o Dog Day God mandou uma outra mensagem perguntando o que tinha acontecido, e eles responderam dizendo que o assassino teria seguido a Amy, porém ele não conseguiu uma posição correta para então que atingisse o carro de forma que fosse certeira e causasse de fato a morte dela de forma acidental. Eles sugeriram também o atirador de elite, onde custaria mais $6.000, porém a pessoa até então não aceitou. Inclusive, como não estavam tendo sucesso para chegar até a Amy, o Dog Day God sugeriu inclusive que esse crime fosse cometido na própria casa dela e deu o endereço onde ela morava, deu também todas as características do local, tudo o que eles precisariam saber. Muitas coisas foram acontecendo que acabaram impedindo que a Bessa Máfia chegasse até a Amy. Supostamente, né? Era o que eles falavam, porque nada dava certo. O Dog Day God estava com cada vez mais raiva e disse agora que a Amy tinha roubado seu marido, que tinha roubado seus clientes e que ela merecia morrer. Essa pessoa disse que estava tentando agir como se fosse uma amiga de Amy para conseguir todas as informações, mas que já estava com medo de se tornar uma suspeita pelo caso. E que se nada fosse feito até o dia 1º de maio, que ela queria o dinheiro dela de volta. Esse valor que essa pessoa pagou era um valor até que baixo, era relacionado aos criminosos locais, como eu disse, já que ia desde criminosos locais até os criminosos de elite. Só que essa pessoa não deu tanto dinheiro, então o que deu ali para pagar foi isso. E era como se essas pessoas, se esses criminosos locais não fossem bons o bastante para conseguir matá-la. O Dog Day God então pediu para que eles mandassem o dinheiro de volta, que mais para frente, alguns meses depois, ele mandaria então mais dinheiro para então pagar um atirador de elite e ter o trabalho feito. No dia 25 de abril de 2016, a Bessa Máfia, esse site, ele foi hackeado pelo FBI. E tiveram acesso então a todos os usuários que mandaram e-mails que pagaram para ter crimes como esse, incluindo o Dog Day God. Verificaram também que eles trocaram 147 mensagens, além de ter todas as descrições feitas ali
perfeitamente. Então, em maio, o FBI entrou em contato com o casal falando sobre isso, falando que alguém estava querendo acabar com a vida da Amy, porém que eles poderiam ficar tranquilos, porque foi descoberto também que a Bessa Máfia, na verdade, nunca existiu. Era apenas um site fake, era um site para pegar dinheiro dessas pessoas. Então, era por isso que não dava nada certo. Não existia atiradores profissionais, nem atiradores locais, não existia nada, era tudo para ganhar tempo e conseguir mais dinheiro dessas pessoas. Obviamente, a Amy ficou chocada com a informação de que alguém teria tentado contra a sua vida. E mais do que isso, era alguém que tinha um grande conhecimento sobre a sua vida, sobre a sua família, toda a sua rotina, sua agenda, suas fotos. E ela sabia que não poderia ser nenhuma mulher como essa pessoa era descrita, né? Já que ela nunca teria feito nada contra ninguém, ela nunca teve um caso extraconjugal, ela nunca trairia seu marido. Tudo isso era muito assustador, muito bizarro para ela e para o Stephen, então eles decidiram colocar câmeras nas partes de fora da casa, para se caso acontecesse alguma coisa, se alguém tentasse alguma coisa, eles tinham tudo gravado em câmera. Eles só não colocaram na parte de trás da casa, que era onde ela treinava os cães, então não tinha como deixar alarmes tocando por ali. Um mês depois, a Amy entrou em contato com o FBI dizendo que ela recebeu 2 e-mails anônimos, onde esses e-mails ameaçavam fazer algo contra ela ou com sua família se ela não acabasse com a própria vida. Com isso, o FBI iniciou então uma investigação e começou entrevistando principalmente colegas de trabalho, conhecidos, familiares, mas não tinham nenhuma pista de quem poderia ter esse ódio todo contra ela. Aos poucos, a Amy e a sua família foram então voltando a viver tranquilamente, até que em novembro daquele ano tudo mudou drasticamente. No dia 13 de novembro, o Stephen acordou bem cedo, antes das 6 horas da manhã. Ele foi então para o seu escritório, que ficava no porão, para ele poder trabalhar. Ao meio-dia, ele se levantou para ir almoçar com a sua mulher e com o seu filho, e a Amy disse que não estava se sentindo bem, que estava com dor de cabeça, que estava um pouco tonta e que ela iria deitar para descansar. Um pouco depois, às 13 horas, o pai da Amy foi até a casa porque ele estava preparando alguma coisa, tinha algum projeto lá doméstico e ele ia terminar esse serviço. Ele não chegou a ver a sua filha, já que ela estava deitada, então ele preferiu deixar ela descansar. Ele ficou lá cerca de 1 hora, foi embora e pouco tempo depois que ele saiu, o Stephen ligou para ele perguntando se ele poderia ficar com o Joa, a criança que agora tinha 9 anos, porque ele iria levar a Amy no hospital, numa clínica, já que ela não estava se sentindo bem. Então o avô voltou, pegou a criança e saiu dali. Por volta das 17h30, o Stephen foi até a casa do avô, então buscar a criança, buscar o Joa, e os dois voltaram para sua casa. Por volta das 17h30, o Stephen foi até a casa do avô, então, buscar o seu filho. O homem ainda perguntou como é que estava a Amy, o que tinha dado no hospital, na clínica, e ele respondeu dizendo que, na verdade, ela teria desistido de ir para o hospital e que ela estaria descansando. Quando chegaram em casa, por volta das 18h50, o filho do casal, o Joa, encontrou então uma poça de sangue no chão e a sua mãe caída ao lado, morta. Imediatamente, o Stephen ligou então para a emergência dizendo: "Eu acho que a minha esposa acabou com a própria vida." Há sangue por todos os lados. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram a Amy caída de bruços no chão, com as calças abertas, as mãos do lado do corpo e uma arma de fogo no antebraço esquerdo de Amy. Ela havia sido morta com um tiro no lado direito da cabeça. Mesmo com a informação de que a Amy teria dado fim à sua própria vida, o FBI então iniciou uma investigação, já que tudo o que estava acontecendo ali era muito bizarro. A polícia começou a investigar e encontraram diversas inconsistências no caso, como, por exemplo, a arma ter sido encontrada do lado não dominante da Amy, na mão dela também não tinha vestígios de pólvora, além da arma não tinha uma gota de seu sangue, e verificaram também que no local, na casa, uma poça de água já havia sido limpa antes do crime. Uma poça de água já havia sido lavada ali no local antes que os policiais chegassem. No corpo da Amy, a perícia localizou também uma alta dosagem de uma droga chamada escopolamina, e essa droga ela era vendida justamente na Dark Web. Então tinha alguma relação com a tentativa de morte dela. Os investigadores começaram a juntar então os fatos e investigar em cima dessas informações que eles tinham.
e não era muito difícil chegar até o suspeito. O Stephen, ele ficou sob suspeita, mas de início ele pagou a fiança e ficou sendo monitorado por um GPS, além do seu contato com o filho ser limitado apenas com uma supervisão. Acontece que logo depois ele foi tentar visitar o filho sem supervisão e ele foi preso novamente, onde ele pagou uma nova fiança. E dessa vez ele foi suspenso de ver o filho até que essas investigações encerrassem. Um especialista forense analisou mais de 60 dispositivos eletrônicos que tinha na casa e foi verificado que o Stephen havia baixado o navegador Tor no seu computador principal. Nesse computador também foi encontrada algumas notas de um site que fazia e-mails anônimos, que era justamente como ela havia recebido recentemente. No julgamento do caso, todas as provas contra ele foram então expostas. Além disso, um policial aposentado testemunhou, dizendo que ele havia enganado $6.000 enquanto tentava comprar bitcoins em março daquele ano. E por último, foi exposto também que o usuário DogDayGod teria tentado comprar drogas online, e o mesmo código de Bitcoin que foi usado para pagar a Bezamáfia foi encontrado no MacBook do Stephen. Eles descobriram também uma das mulheres que ele tinha um caso, e essa mulher disse que os dois vinham se encontrando, porém que um certo dia ele chegou atrasado no encontro porque ele disse que estava tendo alguns problemas com negociações de bitcoins. Uma coisa muito estranha e bizarra que aconteceu foi que, na ligação da emergência, enquanto o Stephen ligou para a emergência e falou que a sua esposa havia se matado, era possível ouvir de fundo a voz do Joa, da criança de 9 anos, perguntando para o seu pai: agora você vai se casar de novo? E ele responde: eu não sei, cara. Are we gonna remarry? I don't know, bud. As duas reações eram muito estranhas, mas estamos falando de uma criança de 9 anos, que pode ter algumas reações adversas, e um homem de mais de 40 anos. Então, não tinha mais dúvidas que o Stephen era o culpado. A sua defesa alegava que o Stephen não estava em casa no momento da morte. Chegaram a falar que ele estava trabalhando presencialmente, porém as duas empresas a quem ele prestava trabalho negou que ele tivesse presente naquele dia. Eles deram também algumas testemunhas que disseram ter visto a Amy na garagem aquela tarde, que ela estava muito bem, e disseram também ter visto algum veículo estranho passando pelo local mais de uma vez. E como eu disse, a casa tinha câmeras, mas ninguém foi visto entrando ou saindo do local, além dos moradores. No dia 31 de janeiro de 2018, o Stephen foi considerado, então, culpado de assassinato premeditado de 1º grau e foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. O Stephen teria matado a sua mulher simplesmente para não se divorciar, já que, como eu disse, ele era envolvido em vários casos extraconjugais e ele não queria perder o seu posto na igreja. Até hoje, o Stephen nega que tenha cometido o crime. Ele diz que jamais colocaria seu filho nessa posição de encontrar a sua própria mãe morta e que ele sempre amou muito a Amy e jamais faria nada contra ela. Segundo ele, ele foi vítima de uma armação tecnológica e que estariam tentando colocar provas contra ele. Porém, contra provas, não há argumentos, e enquanto isso, ele segue preso, cumprindo pelo seu crime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o mais completo possível. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. A gente tem 2 vídeos por semana, a maioria casos inéditos. Aproveita também e deixa o seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no crescimento do canal. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!